Beleza, moçada? Vamos que vamos então continuar nossa saga em cima da célula, em cima da membrana plasmática celular. Dá uma olhadinha para mim. A gente está falando sobre membrana plasmática das células, vamos recapitular uma coisinha. Membrana plasmática formada de lipídios e proteínas, ou seja, uma constituição lipoproteica. Então aqui eu tenho os fosfolipídios da membrana plasmática, aqui eu tenho as proteínas da membrana plasmática. Proteína integral, proteína periférica. Lembrando, membrana plasmática tem permeabilidade seletiva. Isso quer dizer que entra e sai da célula aquilo que ela precisa. Fechou? O que acontece? A aula de hoje a gente vai abordar o transporte de substâncias através da membrana. Ou seja, vamos começar a falar como que as substâncias se deslocam para dentro e para fora da célula. Dá uma olhadinha aqui para mim. Primeira coisa importante, eu quero que você tenha na cabeça isso aí para nós. Veja bem. Na membrana plasmática existem proteínas integrais da membrana, como eu havia falado com vocês na aula anterior, beleza? Essas proteínas integrais da membrana, elas podem ser chamadas também de permeases, quando elas formam canais para o fluxo de substâncias do meio intra para o meio extracelular ou do meio extra para o meio intracelular. Falei? Isso é importante. Agora olha para cá. Quando a gente pensa no transporte de substâncias através da membrana plasmática, a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça. As substâncias, elas tendem ao deslocamento de onde tem mais dela para onde tem menos dela. Ou seja, qualquer substância tende a transitar do seu local de maior concentração para de menor concentração. Eu falei uma tendência natural das substâncias. Então, olha para cá. Se por um acaso a gente estiver observando essa substância aqui roxinha, isso aqui é uma membrana plasmática. Vejam a bicamada de fosfolipídios que compõe a membrana plasmática, beleza? Essa substância roxinha aqui, ela tende a se deslocar de onde tem maior concentração dela para onde tem menor. Isso naturalmente, sem gasto energético, uma coisa que a natureza mesmo faz. É só você imaginar, você está aí assistindo essa videoaula no seu quarto, na sua sala, onde quer que você esteja, aí vamos supor que sua casa inundou, beleza? O único lugar sem água é o seu quarto. Se você abrir a porta do quarto, o que vai acontecer? A água vai entrar no seu quarto. Então, a tendência natural do deslocamento de qualquer substância é ela sair de onde tem muito dela para chegar onde tem pouco dela. Nesse caso, eu coloquei uma setinha vermelhinha aqui, ó, para te mostrar o fluxo de substâncias do meio mais concentrado da substância para o meio menos concentrado da substância. Então, vem aqui comigo. Essa coisinha tende a vir para cá naturalmente, beleza? Atenção no que eu vou te mostrar aqui agora. Todas as vezes que uma substância se desloca de onde tem mais dela para onde tem menos dela, isso não gasta energia, isso é um transporte natural. Naturalmente aconteceria. No mesmo exemplo que eu te dei do seu quarto aí, quanto maior a quantidade de água fora do seu quarto, maior a pressão de água na porta para ela conseguir entrar, beleza? Agora vem para cá. Quando a gente pensa no transporte de substâncias através da membrana plasmática, eu tenho dois tipos básicos de transporte. Isso eu quero na sua cabeça. Veja bem, nesse ponto aqui, quando a substância se desloca de onde tem maior concentração dela para onde tem menor, isso não gasta energia. Isso é um transporte que ocorre naturalmente. Beleza? Só que nas nossas células não é sempre assim, não é só a maravilha disso aqui. Nas nossas células, às vezes, eu preciso tirar uma substância de onde tem menor concentração e colocar onde tem maior concentração. Vamos conversar sobre isso agora. Dá uma olhadinha para cá. Eu tenho dois tipos básicos de transportes através da membrana. Um transporte chamado transporte passivo. Dá uma olhada para mim. Passivo é aquele transporte que ocorre naturalmente, ocorre de acordo com os processos naturais, ocorre sem gasto energético. Então, eu vou observar que essa substância roxinha aqui, ó, ela tende a passar de onde tem mais dela para onde tem menos, sem gasto energético. É a mesma coisa que eu te falei aqui agora. Então, o transporte passivo, ele ocorre quando uma substância se desloca do seu local de maior concentração para o seu local de menor concentração. Se o transporte é passivo, rapaziada, não gasta energia. Fechou? Se não tem gasto energético, obviamente, isso acontece naturalmente. Aí tem um detalhe importante. Que hora que o transporte passivo para? Te conto, o transporte passivo ele para a hora que as concentrações se igualam. Então, essa bolinha roxinha aqui só vai parar de passar para o lado de cá quando eu tiver a mesma concentração de bolinhas roxinhas de um lado e de outro da célula. Então, o transporte passivo ele para quando tem uma igualitariedade de concentrações dos dois locais. Fechou? Agora eu tenho outro tipo de transporte. Vou imaginar o seguinte, está no seu quarto, sua casa inundou, a água está fora do seu quarto. Aí você abre a porta do quarto.
A tendência natural da água é entrar. Só que você quer tirar essa água do seu quarto. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu baldinho, colocar a água para fora. Contra a natureza, você vai contra o gradiente de concentração. Você vai jogar água de um lado que tem pouca água para um lado que tem muita água. Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai gastar energia. E quando tem gasto energético, o que vai acontecer? Esse gasto energético eu vou chamar de transporte ativo. O que seria o transporte ativo? É o deslocamento de uma substância de onde tem menor concentração dela para onde tem maior. Nesse caso, essa bolinha roxinha viria para cá. Então, o transporte ativo seria o transporte contra a natureza. A gente fala que é o transporte de substâncias contra o seu gradiente de concentração. E eu preciso de uma coisinha na sua cabeça também. Se o transporte ativo ocorre contra o fluxo natural, eu preciso fornecer energia para que esse transporte ocorra. Então, tecnicamente falando, para o transporte ativo ocorrer, eu preciso de energia. Então, sempre que uma substância se desloca de onde tem menor concentração dela para onde tem maior concentração, eu vou ter um gasto energético. Todas as vezes que a substância se desloca contra a natureza, eu preciso do gasto energético. Uma coisinha importante na sua cabeça, então, que eu vou colocar aqui agora. Todas as vezes que o transporte ativo ocorre, eu preciso de uma proteína de membrana integral, uma permease extremamente específica. Essas permeases que fazem com que o transporte passivo ocorra, a gente vai chamar de bomba. Então, toda bomba é uma proteína de membrana, é uma proteína integral de membrana, que nós vamos chamar de permease, que ajuda no transporte ativo das substâncias. A maioria das vezes, no nosso corpo, o transporte passivo ele ocorre, mas o transporte ativo também precisa ocorrer para que nos mantenhamos vivos. Beleza? Então, tecnicamente falando, olha para cá. Transporte passivo, substância se desloca a favor de um gradiente de concentração, naturalmente, sem gasto energético. Transporte ativo, a substância se desloca contra o gradiente de concentração com gasto energético, através de uma bomba, que é uma proteína de membrana chamada permease. Beleza? Então, a gente está olhando aqui tipos de transporte através da membrana e agora eu vou te colocar uma coisinha que são os meios que a gente tem entre um lado e outro da membrana plasmática. Atenção, isso aqui dá uma quebrinha de asa em algumas pessoas, em algumas questões que são meio que complicadas em cima de hipertônico, hipotônico, blá, 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 mas o negócio é fácil. Olha para cá. Quando eu penso nos transportes de substâncias através da membrana, eu sempre tenho que considerar quanto da substância tem dos dois lados. Beleza? Então, eu vou colocar dois nomezinhos aqui na cabeça de vocês para a gente começar a entender isso aqui. O que acontece? Eu tenho dois tipos de meios em relação à quantidade ou não de substâncias. Eu tenho o que a gente chama de meio hipertônico e meio hipotônico. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente pensa nos meios hipotônicos e hipertônicos, o que eu estou vendo? Eu estou considerando dois meios e estou comparando a concentração de substâncias nesses dois meios. Fechou? Olha para mim. O meio hipotônico, gente, só uma coisinha rápida aqui. Se eu virar para vocês e falar assim, água tônica. Água tônica não é só água, é água mais alguma coisa dissolvida na água. Beleza? Então, o tônico quer dizer algo dissolvido no solvente. Beleza? Água é o solvente universal. Então, se eu falar assim, hipotônico, eu estou falando pouco tônico, pouco soluto dissolvido no solvente. Hipertônico, grande quantidade de soluto dissolvido no solvente. Então, tem dois meios aqui, o meio hipotônico e o meio hipertônico. Eu não posso falar hora nenhuma para vocês que esse meio aqui é hipertônico sem comparar com o outro. Se eu falar que esse meio é hipertônico, eu estou comparando com esse meio aqui. Se esse aqui é hipertônico, esse aqui é hipo. Se esse aqui tem muito soluto, aqui tem pouco soluto. Fechou? Olha para cá. Nesses dois meios, isso aqui vai ser fundamentalmente importante para a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre osmose, difusão e difusão facilitada. Eu tenho a comparação de dois meios. Como assim? Te mostro. Olha para cá. Aqui, essa bolinha azulzinha aqui, eu vou chamar de água. Fechou? O solvente universal. Então, eu tenho um meio que eu tenho uma grande concentração de água, e essa coisa roxinha aqui, eu vou chamar de sal. Vai ser um sal. Então, aqui eu tenho água e sal, água e sal. Os dois meios, meninos, separados pela membrana plasmática, essa coisa laranjinha ali. Fechou? Esse meio aqui, eu tenho maior concentração de solvente do que de soluto. Eu tenho uma maior concentração de solvente e uma menor concentração de soluto. Esse meio aqui, então, é o meio que nós vamos chamar de meio hipotônico.
O outro meio, estou comparando dois meios, o outro meio, eu tenho uma grande concentração de soluto e uma pequena concentração de solvente. Quando eu tenho uma grande concentração de soluto, eu chamo o meio de hipertônico. Então, aqui, eu tenho dois meios, o meio hipotônico e o meio hipertônico, separados por uma membrana plasmática. E aí, em cima disso, a gente vai discutindo o que é o transporte ativo e passivo. Por exemplo, se eu tiver um transporte passivo do meio hipotônico para o meio hipertônico, quem se desloca? Soluto ou solvente? Claro que é o solvente. Então, se o transporte for passivo, a água se desloca daqui para cá. Se o transporte for passivo. Agora, se eu falar assim, e se o transporte ativo ocorrer e alguma coisa se deslocar do meio hipertônico para o meio hipotônico? Aí quem se desloca de novo seria a água. Segue aquela rotina, aquela mesma técnica de biologia. A substância tende a se deslocar de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração, no caso de um transporte passivo. E quando o transporte é ativo, a substância se desloca de onde tem menor concentração dela para onde tem maior concentração. Fala aí, moçada. Dado aqui o nosso recado, fica o meu abraço aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.